Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro, a mais um momento com Deus, onde nós passamos alguns minutos meditando na Palavra de Deus e assim sairmos para o decorrer do nosso dia preparado e na presença do Senhor. Eu quero convidar você, como de costume, a fazermos uma oração e assim meditarmos no que a Bíblia irá nos falar no dia de hoje. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tuas bênçãos. Obrigado por tua proteção. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa ocasião e que no decorrer do dia nós possamos sentir a tua presença. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A meditação de hoje nós vamos falar sobre o culto cristão primitivo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando pensamos em uma igreja modelo, uma igreja que a gente gostaria de frequentar, de fazer parte, de ser membro dessa igreja, com certeza a primeira igreja que vem à nossa cabeça é a igreja primitiva, ou a igreja dos apóstolos, né? Uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja que batizava pessoas, uma igreja que tinha cristãos de verdades, né? Porém, a pergunta que vem à nossa cabeça é: por que essa igreja era tão relevante? O que é que essa igreja tinha que as nossas igrejas atuais não têm? O texto é bem claro ao dizer no versículo 42 que eles perseveravam em algumas coisas. E nós vamos meditar nessas coisas que eles perseveravam. A primeira era na doutrina nos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que eram transmitidos por meio dos apóstolos. Os apóstolos, eles usavam a Bíblia como única base da fé deles. Os textos que eles meditavam se encontravam na palavra do Senhor. Não eram coisas inventadas pela sua mente, por sua imaginação, coisas baseadas na inclinação do coração deles, mas eram coisas que tinham sido transmitidas pelo próprio Cristo, porque Cristo utilizava a Bíblia da época, e assim eles utilizavam desse exemplo para também ensinar para outras pessoas. Naquela época, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então eles perseveravam no estudo da palavra. Será que hoje nós estamos perseverando no estudo da palavra? Se você é novo nesse canal, eu te convido a continuar, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós estudamos a palavra de Deus. O segundo ponto que eles perseveravam era na comunhão. Sabe, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que algumas pessoas, mesmo fazendo parte de uma comunidade de fé, elas vivem como se fossem ilhas, distantes uma das outras, isoladas, sozinhas. Frequentam os cultos, passam aquele momento de liturgia na igreja e logo retornam para as suas atividades, para os seus lares e só voltam a encontrar com os membros da igreja novamente quando vão para a igreja novamente, ou seja, no próximo culto. A igreja primitiva, os apóstolos, eles viviam juntos. Eles sabiam das dificuldades uns dos outros. Eles dividiam os seus bens. Quando alguém estava passando por alguma situação, todos chegavam junto, né? Naquela época, existem até relatos bíblicos aqui no livro de Atos, de pessoas que tinham posses e vendiam as suas coisas, suas terras, para poder ajudar aquelas famílias que faziam parte da igreja, que estavam passando por alguma situação delicada. Hoje a gente não vê isso. É muito difícil a gente ver alguém se desprender dos seus recursos, dos seus bens, para poder ajudar os outros. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é: quem é essa pessoa? O que foi que ela fez para chegar nessa situação? Por que é que eu vou dar aquilo que eu conquistei com tanto esforço assim tão fácil? Ou seja,
Nos dias de hoje a comunhão tem ficado muito em falta. Era algo presente na igreja primitiva. A terceira coisa que eles perseveravam era no partir do pão. Quando a gente normalmente lê esse texto, a gente pensa que eles viviam almoçando, jantando, merendando junto. Mas quando fala nesse partir do pão, quer trazer menção à Santa Ceia. Ou seja, eles viviam querendo lembrar de Cristo. Eles viviam na lembrança do seu mestre, do seu modelo. Lembra que Cristo, quando instituiu a Santa Ceia, ele disse: olha, fazer isso em memória de mim. Os discípulos faziam, a igreja primitiva faziam isso para lembrar do mestre, porque eles amavam o mestre. Qual foi a última vez que você participou de uma Santa Ceia? Uma cerimônia tão bonita, tão especial, tão sublime. Ela tem um propósito, ela tem uma razão, um motivo para acontecer. Nós não devemos participar da Santa Ceia do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, simplesmente por participar. Nós devemos participar primeiro para lembrar do nosso Criador, nosso Mestre, nosso Jesus Cristo. Segundo, para nos arrependermos dos nossos pecados, colocando adiante de nós as escolhas corretas que nós queremos fazer para a nossa vida. Por último, o quarto ponto que eles perseveravam era nas orações. Certa vez eu ouvi um texto que falava o seguinte: a oração é o respirar da alma. Quantas vezes você tem orado? Você já fez sua oração hoje, em particular? Precisamos orar mais. Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. E olha que Daniel vivia em uma civilização que não era temente a Deus, que não tinha Deus como seu Deus principal. E mesmo assim, mesmo em um contexto difícil, ele orava 3 vezes. Quando nós olhamos para a nossa realidade, às vezes nós não oramos nenhuma vez. Durante o dia todo, um dia de 24 horas, nós não tiramos nenhum momento para falar com o nosso Deus. Nós desabafamos com os nossos amigos, às vezes até nos decepcionamos com eles, mas nós não gastamos tempo com o nosso Deus. 4 coisas que faziam dessa igreja a igreja que ela era, a igreja que ela foi, a igreja que eu e você tanto almejamos. Sabe, nós podemos fazer essa igreja real nos dias de hoje. Às vezes a gente diz: não, mas na minha igreja é impossível isso acontecer porque os membros não vivem isso. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem vivido? Não dependa das outras pessoas, faça a sua parte. Você tem que fazer 2 coisas. A primeira é a sua parte, ou seja, persevere na doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia. Persevere na comunhão com os membros, ou seja, seja amigável, seja receptível, receba pessoas, visite as pessoas, ame as pessoas, conheça as pessoas. Persevere no partir do pão, procure lembrar de Jesus, procure ter momentos para lembrar do seu Criador. Persevere na oração, faça a sua parte. A segunda coisa que você deve fazer é motivar as outras pessoas a fazer. Às vezes a gente pensa que motivar é chamar a atenção das pessoas, é lembrar as pessoas. Sim, isso às vezes faz parte. Mas você pode motivar por meio do seu exemplo, por meio da sua vivência. As pessoas vão ver, as pessoas vão notar. Não será preciso você falar. Então faça a sua parte. Seja a igreja primitiva para os dias atuais. Viva a igreja primitiva na sua vida. E assim você não vai sentir falta dessa igreja. Você será a própria igreja. Que você possa estar na presença de Deus, ter um dia abençoado e assim ser um modelo de igreja para outras pessoas. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração e assim darmos prosseguimento às nossas atividades do dia a dia. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse ensinamento. Nós queremos sim
reavivar essa igreja em nossas vidas e queremos ser uma espécie de modelo para os nossos queridos irmãos. Que o Senhor nos dê força e nos ajude. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia. Eu te espero amanhã para mais um Momento com Deus. Que você possa ter se inscrito nesse canal para não ficar de fora desse momento. Eu quero te dizer que muitas coisas poderão querer atrapalhar esse espaço de tempo tão especial. Mas que você persevere. Tenha esse momento com Deus. É muito importante e vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso e até a próxima.